tranquilize a alma. Sua palavra vai te tocar. Do outro lado, Ele traz a mensagem de amor e paz. Pro outro lado a gente vai. Solidão nunca mais. Lá vem ele. Medrado resolveu inovar e disse que hoje eu vou fazer a palestra. Chegou 2026. Jubileu de Ouro significa a celebração de 50 anos de um evento, de um casamento, de um sacerdócio, instituição ou até mesmo um reinado, marcando um período de grande alegria e celebração. Nós temos efetivamente um casamento e um sacerdócio, porque Medrado casou com a obra, com a mediunidade, e ele fez disso um sacerdócio, não é? Eu tenho sentido desde 2024 que nós estamos correndo, fazendo um bocado de coisa nova, como se os espíritos, como se a vida dissesse assim: vamos resolver tudo que a gente tem para resolver, porque 2026 vai ser de festa. E certamente a gente precisava desse marco de início dos festejos de 50 anos de exercício mediúnico, porque ao longo desse 2026 vocês vão ouvir muita história, vão ouvir muita gente que foi ajudada, muita gente que deixou de sofrer, que recebeu um alento através da mediunidade de Medrado. A gente em 2024 começou na correria de adequar o centro com relação ao combate a incêndio. Em 2025 nós tivemos a nova identidade visual dos prédios, ar-condicionado, painel de LED, o pó de luz, que é o podcast de Medrado, os novos coletes da identificação dos colaboradores. Então esse ano vai ser um ano só de festa. Vamos voltar, vamos imaginar 27 de fevereiro de 1961, nascia Medrado, filho de Romana e Arlindo, e depois ele foi descobrindo ao seu tempo cada pai espiritual que se revelou para ele. Primeiro pai João, Frei Carlos, Dr. Bezerra, Raio de Sol, Mamon Recitra, e por aí vai, para eu não cometer o erro de esquecer algum. Ele já nasceu com a mediunidade, porque a mediunidade ela é orgânica, ela é inerente ao ser humano, manifestada nos mais variados graus e também em vários tipos de faculdade. Se nós quisermos estalar o dedo e dissermos assim: vou ser médium agora, isso não é possível, porque como a inteligência, a mediunidade é inerente ao ser humano, ele nasceu com isso. Aos 7 anos de idade, ele começou a ter contato com a mediunidade, mesmo sem saber, porque ele já via a avó paterna dele. Imagino que isso causou assim um rebuliço mental nele, de não saber o que estava acontecendo. Mas aí o tempo passa, e aos 15 anos, no colégio da Polícia Militar, fazendo uma prova que imagino eu fosse de português, porque estava ali o professor Benedito Araújo, professor de português do colégio da Polícia Militar, e ele estava fazendo uma prova, provavelmente aí de segunda unidade, fechamento de meio de ano, e ele ouve o professor Benedito conversando com alguém e falando sobre as características da mediunidade, o que um médium sente, o que um médium percebe, como o médium vive a mediunidade. E aí deu um estalo nele e disse: eu sinto tudo isso. Imagine o alívio que não foi para ele
Um menino que começou a ver a avó aos 7 anos, sem saber o que estava acontecendo, começar a entender que ele era, na verdade, médium. E aí, quando acabou a prova, foi conversar com o professor Benedito. O professor Benedito, espírita, o acolheu e disse: vá à casa de Arapiraca. Silene está aqui hoje? Não? Não. Vá à casa de Arapiraca. E assim ele foi encontrar pela primeira vez com Josué Arapiraca. Chegando lá sozinho, porque ninguém o levou pela mão, ele sentou, assistiu a palestra. Depois, na hora dos passes, ele já contou isso diversas vezes aqui, ele não conseguiu dar a comunicação, mas ele se tremia todo, e Josué Arapiraca, muito grande, forte, ex-lutador, imprensou ele na parede, mas a comunicação não veio. Não me lembro bem a história, se foi na mesma noite ou na noite seguinte. Ele sonha com o Pai João pela primeira vez. Pai João, no sonho, oferece a ele um líquido numa cabaça e diz para ele: tome para eu poder chegar. E aí no sonho ele tomava, dizia que a sensação era amarga, e efetivamente depois que tomou, numa outra reunião, ele já começou efetivamente o trabalho. Isso foi em 1976, ele tinha 15 anos. Por isso o marco do início do exercício mediúnico dele é 1976, e agora ele faz 50 anos de exercício mediúnico. A partir daí, 2 anos depois, com 17 anos, ele funda o Centro Espírita Cavaleiros da Luz, com o professor Benedito e alguns familiares do professor, e pela primeira vez recebe nosso Frei Carlos Murion, que viria a ser o grande parceiro espiritual, o grande pai espiritual dele, completando essa educação mediúnica. E o resto daí é história com H, que ele vai contar certamente ao longo desse 2026. Uma coisa interessante, Medrado, ele se reta quando fala essas coisas, porque Medrado, como todo ser humano, ele tem as vaidades dele, mas ele não tem absolutamente nenhuma vaidade com o trabalho dele mediúnico, nenhuma vaidade. Eu gosto de dizer que se a gente pudesse colocar uma escala para a mediunidade, para um médium, a gente não coloca de 0 a 10, porque 0 não tem. Todos nós, em algum grau, somos médiuns, mesmo que intuitivos. Então vamos botar de 1 a 10. Se a gente botar eu como 1, Medrado 10, e aí você tem as escalas, tem médium grau 2, grau 3, grau 4, e o problema acontece quando o médium é 2, 3, mas quer se passar por 7, 8, aí vem a mistificação, o que ele trouxe como projeto de vida também, combater as mistificações nas religiões. Você veja que Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele coloca mais ou menos 9 faculdades mediúnicas. Das 9, Medrado tem 8. Ele tem a mediunidade de efeito físico, isso a gente pode perceber. Quem é mais antigo aqui, como Lili, Isa, Rosângela, que está assistindo pelo celular, lembram de um trabalho que ele fez com... Como era o nome dele? Esqueci. Carlos Bernardo Loureiro, o grupo de pesquisa Ambroise Paré, onde ele fazia efeito físico e ele materializava um espírito que se intitulava de noiva. Isso está na internet, inclusive. E a gente que é mais novo aqui pode perceber essa mediunidade de efeito físico através do cheiro de éter.
não é que a gente sente quando o Dr. Bezerra está presente. Depois a gente passa para médio sensitivo, isso seria o básico do básico. Vidente e audiente, a gente tem várias experiências. Teve uma certa vez, isso acontece, já deve ter acontecido com pessoas que estão aqui na plateia, mas só para ilustrar, eu estava numa quinta-feira, eu acho que ele vinha fazer a abertura de um curso, ele estava aí fora e tinha uma pessoa próxima e ele disse: Renato, chame aquela pessoa ali, por favor, que tem um recado da avó dela. E aí a pessoa veio, eu falei, a pessoa veio meio assustada, e aí eu me afastei, né, porque não ia ouvir o recado, e aí a Medrado passou, e ela saiu realmente impressionada e assim satisfeita pela mensagem que recebeu. Quem frequenta aqui há muito tempo também lembra da época que Medrado psicografava mais e que ele também tinha muitas mensagens de parentes, e para ter essas mensagens ele precisava ser, a senhora, né? Ele precisa ser vidente e audiente. Inspirados, médiuns inspirados. Muitas vezes o que vem para ele não vem através da visão, da audiência, da psicografia, vem através da intuição. E a gente teve um exemplo fortíssimo da intuição dele agora no final do ano. Dia 25 de dezembro, ele virou para mim e disse assim: Renato, eu acordei com Mãe Carmen e com Ângela, filha de Mãe Carmen do Gantuá, na cabeça, e olha o vídeo que eu fiz para ela. Um vídeo lindo, isso ele postou nas redes sociais. E no dia 26, quando eu estava vindo trabalhar, eu ouço que Mãe Carmen desencarnou naquela madrugada. Sonâmbulo, esse ele não tem. Pintores, está aí o Espaço Renoir e toda a vida de pintura mediúnica que ele tem aí para mostrar. Falantes e psicofônicos, a gente tem aí A Noite do Sol, que é uma psicofonia, não é? Você vê que é tão forte o grau de mediunidade dele, que você percebe que ele se transforma, não é? A fisionomia, quando ele está com raio de sol, e ele se transforma num velhinho quando ele está com o Dr. Bezerra. É como se realmente aquela comunicação se entranhasse nele. E os psicógrafos, com relação à psicografia, é muito interessante. Tem um livro que foi compilado de mensagens, Adenauer Novaes, que é lá da Fundação Lar Harmonia, há muitas décadas, compilou várias mensagens que Medrado recebeu num livro chamado Novos Amigos. Tem aí a capa, Novos Amigos. Alguém teve a oportunidade de ler esse livro? Você leu também? Pronto. Mas quem não leu vai ter a oportunidade de ler pelo seguinte, porque esse livro, nos tempos de hoje, é um grito de alerta para todas as pessoas que porventura venham a receber uma psicografia. A gente precisa saber diferenciar uma psicografia real de uma fake. Depois do advento das redes sociais, nunca se recebeu tanta psicografia como se recebe. Por quê? Quem tem rede social aqui, que tem muitos anos de foto? Quem tem? Levanta a mão aí, alguém. Eu sou capaz de entrar na sua rede social. Se fizer uma entrevista com você, como os atuais fakes fazem, que fazem entrevista e querem entrar em rede social, eu sou capaz de lhe trazer informação que você sequer lembra. E se eu for bom de narrativa, eu digo que recebi uma psicografia sem ser nem médium. E tem muita gente fazendo isso por aí. Medrado não, Medrado recebia as psicografias sem conhecer absolutamente ninguém.
sem conhecer o encarnado nem o desencarnado, muitas vezes, com riqueza de detalhes, com nomes, com datas. A senhora recebeu? Pois é. Professora Marilene, duas? Pô, você é felizardo, hein? Então, isso é o trabalho de Medrado ao longo desses 50 anos. Esse livro a gente vai escanear, ver se a gente coloca em formato de livro digital. Nós vamos colocar no site e vamos liberar para que vocês baixem e aprendam o que é uma verdadeira psicografia, porque eu particularmente acho um crime quando uma mãe vai recorrer a um pseudo-médium para receber uma mensagem de um filho, de uma filha que partiu, e recebe algo falso. Mas aí vocês vão aprender, porque é com um pouco de entendimento, bom senso e fé raciocinada que a gente se protege das manipulações que tem por aí afora. A gente vai daqui a pouco apresentar um vídeo aqui, mas eu pedi que o pessoal, Rosângela ajudou muito nesse vídeo, a Inan, Ricardo, Rejane, mas eu pedi que o vídeo fosse feito com base numa música de Gonzaguinha. E essa música tem um trecho que eu acho que é muito significativo na relação de Medrado com os espíritos, principalmente com Frei Carlos, com o Pai João, com o Dr. Bezerra, com o Raio de Sol. Porque para ele chegar do ponto zero, vamos colocar o CPM, Colégio da Polícia Militar, como ponto zero, para chegar até hoje, 50 anos, não foi fácil. Vocês imaginem o que um ser humano, com a mediunidade ostensiva que ele tem, não passou para chegar até aqui, incólume, porque é um médium honesto, é um médium sério, porque tudo que eu descrevi aqui não é extraordinário. Porque, por exemplo, se Adriano tem um QI acima da média, é interessante, mas extraordinário é o que ele faz com o QI dele. Extraordinário é o que Medrado fez ao longo dos anos com a mediunidade, sem, em momento nenhum, mistificar, em momento nenhum se corromper. Enquanto tem médiuns que dizem que não são mais espíritas para poderem se locupletar das produções mediúnicas, ele nunca aceitou receber R$1 da instituição. Para isso ele foi buscar o trabalho dele na Justiça do Trabalho. Então isso é que faz Medrado ser um médium extraordinário. É o conjunto dessa obra. Então o que eu falava da música era o seguinte: e se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante, cante, porque o teu canto é minha força para cantar. É como se ele dissesse que no momento que ele chora, que os espíritos cantem, porque a força que vem do alto é que faz ele cantar. Vamos ver o vídeo aí, né? Se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando
Quando eu abri minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir esteja certa que estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver, porque é amar. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver, porque é amar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando, coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. Quando eu abri minha garganta, essa força tanta, tudo aquilo que você ouvir esteja certa que estarei vivendo. Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos, e o meu corpo tão suado, transbordando toda a raça e emoção. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, é apenas o meu jeito de viver, porque é amar. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante, que o teu canto é minha força. Eu tenho uma certeza na minha vida, que Medrado acha que eu sou, quando eu falo essas coisas, que eu sou fanático, ele me repreende, mas eu tenho convicção de uma coisa: os colaboradores da Cidade da Luz, que perduram aqui no trabalho, têm muita sorte de ser agregado por ele, porque se nós não tivéssemos esse polo gerador de energia que emana dele, dos espíritos, com ele, nós não conseguiríamos. Mas ele conseguiria sem nós, porque o trabalho dele só depende da seriedade dele e dos espíritos. Nós é que pegamos a ponga no trabalho dele. Então vamos ficar de pé mais uma vez para receber Medrado aqui. Eu disse a Renato, e vinha dizendo a ele ali, porque ele disse: eu vou fazer algo que você não gosta. Eu disse: olhe, isso não me aborrece não, me chateia.
Vocês sabem por quê? Não é por humildade, nada disso não. Me constrange. Porque eu não acho que fiz nada demais. Só caminhei com o fluxo. Não acho que foi nada extraordinário. Apenas me deixei conduzir e não resisti. Não acho que seja nenhum fenômeno. Sempre foi assim. Interessante que hoje eu lembro muito das pessoas. Eu sou um ótimo fisionomista, não bom para nome. Aí hoje eu saí lembrando de umas pessoas. Renato disse que eu deveria falar mais essas coisas, mas eu digo a ele que não. E tem uma coisa que meus amigos mais próximos até poderiam se ressentir, porque no meu compromisso com o meu trabalho, eu nunca transigi com a seriedade mesmo. Renato nunca recebeu uma mensagem através de mim. As pessoas mais próximas são até prejudicadas, porque eu acho que a mensagem poderia vir contaminada pelo meu saber, pelo meu conhecimento. Então eu sempre travei em respeito a esse trabalho. Mas não é isso. Renato é um empolgado, um fanático, exagerado. A minha vingança é que ele ficou o tempo todo com a boca seca, de nervoso. Então essa que foi a minha vingança. Mas eu tenho aqui esses amigos queridos, Lili, Isa, são assim da primeira hora. Gente, é difícil sair me acompanhando, eu reconheço. Interessante que os meninos mais novos do marketing, eu disse, olha, hoje vai ser assim, mas tudo pode mudar em 1 minuto. E realmente eu faço isto. Eu me lembro de um episódio com o Renato, quando eu quis começar a fazer as reuniões do lado de fora. Aí ele veio me falar da impossibilidade. Eu fiquei ouvindo. E ele falando, não sei o quê, e ele foi se entusiasmando, achando que eu estava sendo convencido. Ao término das argumentações dele, eu disse, mas mesmo assim eu quero fazer. Aí ele virou assim, então por que você deixou eu falar esse tempo todo? Eu disse, para você desabafar. Alguns dizem que eu sou fenemê sem freio, mas é a confiança. É a confiança. Vocês imaginem o que é acordar e dormir, tendo que sustentar uma obra que consome R$250 mil por mês, e não termos nenhum convênio, nenhum dinheiro público, por opção.
por opção. Então eu aprendi a confiar. E tem umas coisas muito assim interessantes. Eu vou contar ao longo aí desses dias, que as pessoas pensam que todos os passos que eu dou são passos assim que os espíritos pediram, nem todos, mas geralmente eles concordam. Eu me lembro de uma vez, tínhamos um globo aqui, eu já contei isso aqui, tipo aqueles globos de espelho. Aí antes da reunião, eu percebi Frei Carlos prestando atenção, olhando. Aí ele não gostou. Aí eu virei e disse: meu irmão, você não gostou não? Ele virou para mim e disse: você não acha que vai crescer o seu trabalho? Então eu gostei. Então, também sempre teve isso. Quando eu comecei o trabalho com o Dr. Bezerra, foi em 1985. Rosângela disse que foi em 84, mas eu acho que foi em 1985 mesmo. Aí ele atendia individualmente, e na hora ali ele fazia as fórmulas de homeopatia. Tinha um homeopata que acompanhava e achava muito interessante todo o processo. Dr. Manuel Tomás, está aí até hoje. É um colaborador distante. Antônio extorquia muito ele. Ia muito atrás de dinheiro de Dr. Tomás. E quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu disse a Dr. Bezerra: Dr. Bezerra, o senhor não precisa assinar as receitas. O senhor passa a receita e deixa. Ele virou para mim e disse: oh, meu filho, a essa altura você com essa vaidade? Eu disse: vaidade? Não, eu estou sendo humilde, não botando um nome que é assim nacionalmente conhecido. Ele disse: não, você não está querendo se expor à crítica, e isso é por vaidade. Então eu fui aprendendo. Interessante que Lili de vez em quando me fala, a Isa também, quando eu passo por elas, solto alguma coisa, aí elas dizem: não mudou nada nisto. Eu sempre tive esse jeito mesmo, sempre tive. Mas nós não viemos aqui para isso não. Nós viemos para crescer, para orar. Mas antes disso, já que tem aí o vídeo do quantitativo, por favor. Olha, isso é o que vocês fazem nos ajudando. Tudo que aparecer aqui são trabalhos que nós temos e oferecemos à comunidade. A nossa alegria, vem mostrar como fazer para ser feliz. Caminhar é preciso caminhar. Jesus mostra o caminho e a maneira de andar. Caminhar é preciso olhar no olhar, mão na mão, se abraçando como irmãos. Caminhar é preciso caminhar, participar da construção de um bem maior.
fazer gente crescer, nascerá. Depois eu vou falar do hip hop, uma coisa, uma curiosidade. Crescerá do amor de todos e viverá do amor de todos. Surgirá da caridade anunciada. Temos 7 turmas de balé. É a cidade da luz, é a cidade da luz. Caminhar é preciso. As legendas deviam ficar em cima, o pessoal lá do fundo não vê. Uma luz vem do alto e nos diz: caminhar é preciso caminhar. A maneira de ser feliz. Caminhar é preciso caminhar. Eu vejo a luz. É uma boa fonte de recursos que nós temos. Sinto em minha força de Jesus que me guia, que me diz: caminhar é preciso caminhar. Existe um lugar pra se fazer gente crescer, nascerá do amor de todos e crescerá. 11.500 atendimentos odontológicos, 18.000 atendimentos médicos, isso em 2025. Surgirá da caridade. 498 sessões de fisioterapia. É a cidade da luz, é a cidade da luz. É a cidade da. Uma grande fonte de recursos também. É uma iniciativa pioneira no Brasil. Como nós temos aqui, não tem não. Tem pessoas que fazem o trabalho levando container. Esse ônibus é uma idealização e concretização nossa. Vocês não conhecem o ônibus dentro? Vale a pena vocês entrarem para ver como é. Bem legal mesmo. Como é bom falar palavras positivas, acordar sorrindo, viver agradecendo. Como é bom saber. Foram mais de 4.000 banhos, mais de 500 cortes de cabelo. Reverenciar e dizer: eu te amo. Pão, água, café e as centenas. E o passado já passou, então vamos cantar aquilo que o mestre ensinou. Amor, 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 amor. A gente procura dividir um pouco o que a gente recebe com instituições que a gente sabe que tem uma carência grande. O grupo vai, leva lanche, diversão e alimentos também. E um novo dia vai nascer, e juntos vamos aprender. A gente sempre aprendeu que temos o que dividimos. E um novo dia vai nascer. Doamos mais de 1 tonelada no ano passado. Conduz cidade da luz. Mais de 40 soldados. Falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino repetindo. Como é bom falar palavras positivas. Os professores são da rede pública, da prefeitura, Viver agradecendo. prédio, a manutenção do prédio, nossa responsabilidade. Você que está comigo, te
reverenciar. Aí são vocês. E dizer, eu te amo. Se o pecado não existe e o passado já passou, então vamos cantar aquilo que o mestre ensinou. Tem até porrada nessa hora. São 5.000 metros a área da Cidade da Luz. É isso aí que vocês estão ajudando a fazer. São caminhos, são chamados, que vamos dizendo sim ou não. E assim nós vamos caminhando, cada um na sua vida, na sua trilha, agregando ou desagregando. Aí desembocamos em espaços de oração. E aí clamamos as forças da vida que nos nimbem de paz, de esperança, de renovação dos nossos processos e caminhadas. E é assim, Senhor, que nós nos reunimos hoje sob a égide do amor sem fronteiras, sem rótulos, porque o Kumbaya é exatamente isto, a conclamação de forças que tenham os mais variados nomes e práticas. Não nos importamos com isto, mas sim com o ideal de servir, com o debruçar sobre nós dessas forças em nome do amor e da caridade, porque nós somos viajantes do tempo, de outros tempos, mas também do tempo presente, onde caminhamos com as nossas dores recônditas, muitas delas escondidas, outras evidenciadas, cuidadas. Somos seres de amor e de luta, de frustrações e alegrias, de conquistas e fracassos, mas seres que buscamos a iluminação para sermos melhores, sobretudo no nosso mundo interior e diante de quem podemos alcançar. E é assim, Senhor, que nos reunimos. Em especial, a minha gratidão a esses espíritos encarnados e desencarnados que sempre me acolheram com carinho, com afeto, com compreensão e de vez em quando algumas brigas com encarnados. Mas sabe, Senhor, é isto que enriquece a caminhada de todos nós, as nossas histórias, as nossas histórias. Somos escritores das nossas histórias. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Meus amigos, olha, é um tal de ter pulado onda, de ter colocado branco. Eu acho até curioso em relação a isso. Todo mundo coloca branco, não sei o quê. Isso tem a ver com a Umbanda. É uma tradição umbandista. Isso começou na década de 50, no Rio de Janeiro. Mas na hora de tomar a defesa, quando essas religiões são atacadas, ninguém toma. Não é? Mas todo mundo veste o branco, todo mundo vai no 2 de fevereiro, todo mundo vai para a lavagem do Bonfim, mas na hora de pedir respeito, quando essas religiões são atacadas, ninguém faz isso, ou pelo menos a grande maioria. Mas se faz tudo isso, e os projetos e os propósitos, tá, tudo bem. Tudo divino, maravilhoso, atenção para o refrão.
É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Então, todo o processo de promessa não tem significado no recomeço, do fazer o novo, se você não vai mudar a sua forma de agir. Então não adianta. Pode ser 2026, 27, 2050. Você pode ter 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. A mãe de Rosângela desencarnou de ontem para hoje com 93 anos. E danadinha ali. E se segurando na vida. Então não vai adiantar nada se você for o mesmo. Se você não fizer propósitos de ser diferente. Porque, olha, bote na sua cabeça o seguinte: se não está dando certo, é porque você precisa mudar a sua forma de fazer. E a sua forma de fazer só muda se você mudar a sua visão de ser. Porque você faz de acordo com o que você pensa. E você pensa como reflexo do que você tem, do que você é. Então, se você quer o novo, continuando sendo o velho, o novo não vai chegar. Ou vai demorar muito mais tempo, se você não fizer essa limpeza. Vocês têm em mente a imagem de um copo sujo. Aí você quer beber água limpa naquele copo. Aí você bota debaixo da torneira. E vai esperar o copo ficar limpo para beber aquela água. Vai demorar muito. Mas se você pegar o copo, lavar e botar ali, é de imediato. Então precisamos lavar esse copo, que somos nós, para que realmente o cristalino venha. Senão, vai ficar a mesma história. Eu tenho aqui pessoas que ano após ano vêm com os mesmos problemas. E aí eu digo assim: mas eu disse a você, não, mas esse ano vai ser diferente. Se você não incursionar de uma forma diferente, vai ser da mesma forma. O tempo não muda o homem. O ano novo não vai mudar vocês. O homem é que muda no tempo. Se ele disser sim a essa mudança. Se não, como eu disse, 26, 27, 30, 50. Ah, quando eu ficar mais velho, eu vou fazer isto, eu vou fazer o bem, eu vou fazer a caridade. Esse momento é agora. Eu me lembro de um caso, eu fui em São Paulo. Pessoal, o Medrado é aquela coisa assim de fulano que conhece cicrano. O Medrado está querendo tanto falar com você, é aquela coisa toda. É um cidadão que ficou viúvo. Aí eu pensei, sim, tá, vamos lá. Gente, era uma casa extraordinária lá no Morumbi. Uma alameda enorme. Assim, florido, um espetáculo. Um espetáculo. Aí, a gente estava entrando assim pelo meio, eu e mais as duas pessoas. Gente, me vem um fila brasileiro. Eu sei o que é,
porque eu tenho 3. Eu tenho 3 filas e um malinois. E tenho 2 em especial que são assim, bezerros mesmo. E esse que vinha era, gente, eu virei esse São Francisco, toma conta do espírito que o corpo vai ser destroçado. E nisso eu ouço, Rambo, pare! O nome do cachorro era Rambo. Gente, Rambo deu uma freada. E ele veio deslizando. O tombo de Rambo me derrubou. Mas ele atendeu o comando. Aí eu fui pensando, poxa, o cidadão não sabia que a gente estava vindo, esse cachorro solto, não é? Aí quando eu cheguei assim na porta, ele estava assim numa sala de jogos. Um cara que devia ter mais de 60 anos, mas todo malhado, todo fortezinho, todo tirado a garotão. Mas na hora que eu estava entrando, eu vi uma senhora do lado dele. E essa senhora me disse, um espírito, diga a ele que diga sim hoje. Diga sim ao trabalho, ao compromisso. Aquilo ficou meio confuso na minha cabeça, né? Aquela coisa assim, diga sim. Olha, hoje quando eu vejo essas coisas de IA, essas imagens, eu acho tão interessante, porque é como se fosse a materialização do que seja esse processo mediúnico, essas energias. Eu acho fantástico tudo isso. Então, porque traduz mesmo essa realidade. Mas os espíritos dizem, né, que o que chega aqui, antes estava do lado de lá e só foi drenado, né, transudado para cá. Então, aí eu entrei, né, com ele, coisa e tal. Aí eu falei assim, olha, senhor, uma senhora estava aqui e disse que era para eu falar com o senhor, que o senhor tinha que dizer sim. Aí eu não sei, dizer sim. Isso deve ser fulana, e disse o nome da mulher. Porque ela dizia o seguinte, vai fazer alguma coisa? Eu me aposentei, vivo de renda, vivo muito bem, e ela fica aí nessa vida de ociosidade, vai fazer um trabalho de caridade, não sei o quê. Aí, ó, quem morreu foi ela. E eu estou aqui. Aí eu disse, tá certo. Aí eu olhei para as pessoas que estavam comigo. Mas a senhora ficou insistindo, mesmo ali naquela coisa, aquela agonia assim. Eu disse, minha senhora, eu já disse, ele não quer nada com nada, o que é que eu posso falar? Ele riu. Aí eu, pronto, aí ficamos ali, eu falei da casa, aquela coisa, passei mais ali uns 15, 20 minutos, fui embora. Tinha palestra no dia seguinte, isso era um sábado, final da tarde, tinha palestra no dia seguinte de manhã, no domingo, e uma das pessoas que tinha me levado, ela tinha uma ligação com a família, eu acho que mais que com a esposa dele, não sei bem se com a esposa ou se com ele. Aí no domingo ela veio, medrado, poxa, olha, você não pode estar com fulano não. Eu falei assim, não, eu já fui ontem, mas hoje é de uma forma diferente, ele infartou e morreu nessa noite. Eu falei assim, agora eu entendo o sim. De repente esse sim está sendo para você aí, viu? Mas verdade, ninguém sabe quem vai morrer e quando, é verdade. Mas a energia está ali. A energia sendo consumida está ali. Isso que Renato falou de Mãe Carmen do Gantuá, foi um momento assim muito mágico mesmo comigo. Eu acordei com isto, aí eu fui e fiz um vídeo, fiz uma música com IA, fiz um vídeo e mandei, eu já contei isto, e mandei para a Ângela.
a filha de mãe Carmen. Eles todos são amigos muito queridos. E ela não me respondeu. Quando eu estava fazendo o vídeo, eu vou trazer esse vídeo na próxima semana para vocês verem. No vídeo, é uma pomba assim, carregando o gantuá. E eu boto as imagens de mãe Carmen, umas imagens assim diáfanas. Eu falei assim, meu Deus, eu acho que ela deve ter pensado que eu estava agorando a mãe dela. Já colocando ela assim, quase como uma entidade. Aí eu mandei o vídeo para o marido dela, para o genro de mãe Carmen. Ele também não me respondeu. Eu falei assim, poxa, bola fora. Aí no dia seguinte, Renato me telefona. Ele estava ouvindo aquela hora, eu falei assim, que coisa, eu tinha mostrado a ele o vídeo. Aí eu, pronto, foi confirmado. Aí eu fui no Gantuá. Aí quando eu cheguei lá, estava a Ângela, a mãe Ângela, a neta também, a família toda. Aí a Ângela, quando me viu, disse, Medrado, quando eu vi o seu vídeo, eu disse para Carlos, o marido dela, mamãe vai morrer. Porque aquela imagem da pomba carregando o gantuá, Medrado. Aí eu até disse, poxa, eu fiquei super constrangido, porque ela, não, de forma alguma. E a família veio. Medrado, você sabia? Não. Mas me ocorreu. E eu fui no fluxo. Olha, a música ficou linda, eles tocaram lá essa música, inclusive, eu fiquei sabendo, não na hora que eu estava lá, né? Então, são esses processos que nós vamos percebendo e vamos caminhando e vamos ajustando comportamento. Agora, olha, essas são as 3 perguntas de 1 milhão. Olha, Regiane, eu estou vendo que tem um pixel aqui, tem outro ali que apagou, tem outro ali. Eu estava pensando que era da imagem, mas eu acho que não é da imagem, não. Essas são as 3 perguntas que precisamos nos fazer nesse começo de ano. O que preciso continuar fazendo? O que preciso continuar fazendo? Poxa, essa minha forma de ser está sendo bem nisto. Aquela forma de ser ali também eu vou reforçar isto. Isso me deu bem-estar. Isso está me fazendo bem. Então, o que preciso continuar fazendo? O que preciso parar de fazer? Que você precisa parar de fazer, que está lhe dando dor de cabeça, que está lhe perturbando a vida, então pare de fazer. Ah, Medrado, mas não é fácil. Eu sim. E quem disse que viver seria fácil? Então, se veja como um viciado naquilo. Eu sempre estou falando isto aqui. Por um dia não faça aquilo. Por um dia. Então vá a cada dia. Não é só vício não, forma de ser. Você não dá bom dia, boa tarde, boa noite a ninguém, está sempre de mau humor. Passe a mudar isto. Passe a chegar nos lugares, dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite. Passe a ser uma pessoa mais gentil, se você acha que não. Se você acha que fala rispidamente com funcionários, com parentes, com os amigos, mude isto. Então, o que preciso parar de fazer? O que preciso aprender a fazer melhor? Você já faz, mas pode melhorar. Acolhimento, abraçar as pessoas, não sei,
Você que tem que se fazer essas perguntas. Você que precisa se colocar para você mesmo no levantamento desses seus processos. Senão, vai ser o ano novo e a pessoa velha. Não vai resolver nada. Recomeçar exige renúncia, paciência, enfrentamento de nós mesmos. Renúncia de quê? Da sua forma de ser, inclusive. Renunciar a determinadas coisas que você está habituado a fazer e que não vale a pena. Então renuncie como um exercício de vontade. Paciência. Não seja também cobrador de você. Tenha paciência com seus processos. Olha, o que é difícil vai fazer você cair, levantar, esbravejar, mas tenha paciência. Tenha autocompaixão, aquele sentimento que você tem de vez em quando você vê uma pessoa em um estado lamentável, seja qual for, que você é tomado com aquele frio na barriga. Tenha esse mesmo sentimento com você. Isso é a autocompaixão. Mas não se esqueça, se enfrente, não fuja. Faça esse enfrentamento com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus vícios morais, psíquico-orgânicos. Faça esse enfrentamento. Não existe vitória sem batalhas. Não existe. Não existe. Então, é preciso sacrifício para se conquistar o terreno interior do sossego. Eu não falo nem paz, do sossego, da quietude. Está na hora de darmos um basta. Esta ansiedade sem medida, essa angústia dilacerante, essa depressão que nos perturba às noites. Está na hora. Vamos lá, Amandinha. Porque nós estamos, por condicionamento do nosso cérebro, o nosso cérebro não quer que tenhamos atividades novas. Não. Porque isso vai gastar, vai consumir muita energia. O nosso cérebro quer que a gente fique da mesma forma, que a gente haja da mesma forma, que a gente sente no mesmo lugar, que a gente tome o mesmo caminho, que a gente tome banho passando sabonete, começando pelo mesmo lugar. Nós fazemos tudo isto porque é um padrão que o nosso cérebro estabelece. Então, quebre esses padrões nas pequenas coisas. Repare, se você não senta à mesa em sua casa, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Se vem outras pessoas e uma pessoa desavisada senta no seu lugar, você fica desconcertada e é capaz de você falar assim: você não prefere sentar aqui não? Aqui fica mais perto da cozinha. Aí você dá uma justificativa. Mas olha, criamos o padrão. Criamos o padrão. Então precisamos quebrar esses padrões. E olhe, eu vou errar, não vai dar certo. Aquilo que eu disse há pouco, vai sim, vai cair de novo, vai levantar, mas não perca o foco. Então, perca esse medo de errar. Não, assimile e siga.
culpa pelo que não deu certo no ano anterior. Somos especialistas em nos culparmos por tudo nos culpamos. Olha, é impressionante como a culpa se estabelece em tudo e nos mínimos detalhes. Poxa, eu bem que vi que minha mãe estava com aquela tosse e eu não me preocupei, aí evoluiu para pneumonia, ela agora está internada. Isso foi uma pessoa que me disse essa semana. Está na UTI com a pneumonia, não sei o quê. Eu disse, olha, era uma tosse. Mas aquilo não podia passar. Vai que minha mãe morre. Então, nós ficamos cultivando culpa por tudo. Por tudo. Tem uns 2, 3 meses, uma pessoa me perguntou aqui, Medrado, você acha que tem a ver? Que eu ia para o centro, mas depois eu disse, não vou para o centro não. Aí eu tomei o caminho assim, que era um encontro com os amigos, aí eu fui para esse encontro e no meio do caminho bateram no meu carro. Foi porque eu não fui para o centro, não é? Eu disse, olha, eu poderia até dizer que sim, para lhe impressionar, mas não, foi porque a pessoa, foi alguém que bateu no carro, foi no fundo, a pessoa estava desatenta. Mas você não acha que foi um espírito obsessor, não? Eu disse, já que você está falando nisto, foi, eu sabia, mas é você que ainda não decidiu o que fazer, como fazer e quando fazer. Ele é. Na próxima semana eu vou. Eu disse, não é a mim que você tem que dizer isso, não é? Não. É você que tem que ter seus focos. Aí vocês vão. Olha em volta. Olhe. Tanta gente diferente. A gente olha, a gente não conhece. Mesmo sonho, mesma fé, coração que se entende. Chega quem vem da batalha, chega quem quase caiu. Aqui ninguém anda sozinho, tem abraço que já surgiu. Tem sorriso abrindo porta, um lugar pra recomeçar. Põe o nome na memória, cê não vai mais esquecer. Quando o mundo te aperta e parece que acabou, vem pra perto. Vá pra perto, dê um abraço aí na pessoa. Somos todos Cidade da Luz. Cabe amor. Onde a dor encontra colo, onde a fé vira atitude. Canta forte, canta juntos. Somos todos Cidade da Luz. resposta, riso largo, quem não tinha. Somos todos Cidade da Luz. Brilha alto, Somos todos Cidade da Luz. mão com mão, lado a lado. Onde a dor encontra colo, onde a fé vira atitude. Canta forte, canta juntos. Somos todos Cidade da Luz. Somos todos Cidade da Luz. 48 anos. Somos todos Cidade da Luz. É bem-vindo, antigos, os novos. Vira atitude, canta forte, canta juntos. Somos todos Cidade da Luz. Mas agora nós vamos reconectar mais ainda com esta força que faz a Cidade da Luz
com todas as religiões. Não importa rótulo, mas sim a disposição de fazer o bem. Apaga aqui, Renato. Conclamamos os espíritos, padres, pastores, evangélicos, budistas, franciscanos, a que venham ter acesso a este momento, onde as energias superiores estão sendo canalizadas e os senhores se tornarão para raios a nos redirecionarem essas bênçãos do alto. Conclamamos aos monges tibetanos, budistas, chamamos os rabinos, judeus, venham e se coloquem aqui à nossa frente, para daqui a pouco, se juntando com outras forças poderosas da natureza, possam fazer o arrastão. Kumbaya é uma palavra de origem africana que significa uma aclamação às forças da vida, para que possam estar presentes nesse momento. Por isso chamamos os índios, os caboclos, os pretos velhos, raio de sol, venham. Os orixás, venham abrindo os caminhos, venham limpando os campos vibratórios dos que estamos aqui. E se alguém especial está com uma necessidade maior, que os senhores se detenham e façam. Os xamãs, sim, as ciganas, os boiadeiros, venham e venham já tirando essa carga pesada que nós carregamos ao longo dos dias. Que os senhores possam, fazendo os xamãs, as suas oferendas e espargimentos das energias, para que agora, com essas forças unidas, possamos conclamá-las avante. Vão! Nesse arrastão do amor, da caridade. E nós suplicamos, Kumbaya, passe por aqui, meu Senhor. Passem por aqui, meus senhores, por nossas vidas, por nossas lutas, por nossas dificuldades. Passem por nossas famílias. Passem pelo nosso ambiente de trabalho. Venham forças superiores da vida. Mais ainda, que esta energia possa sacudir as nossas almas. Senhores do bem, sabemos sim que nós dificultamos o trabalho dos senhores por essa energia trancada, amarrada, muitas vezes ressentida, que caminhamos com ela. Mas agora nós suplicamos. Lavem os nossos campos vibratórios. Coloque em nossas mentes imagens do amor, do bem,
pessoas que passam dificuldade. Pedimos pela recepção de Carmen Carvalho Teixeira. Senhores do bem, venham e operem em nós o que necessitamos. É uma luta. As energias negativas muitas vezes avançam sobre nosso campo mental vibratório. E nós nos sentimos enfraquecidos, desanimados, desenergizados. Mas nesse momento agora nós suplicamos. Que nós suplicamos e agradecemos por esta força que nos envolve, que nos determinará a vontade forte para seguirmos adiante. O mal não preponderá, nada de maligno se estabelecerá. Ah, senhores, muito obrigado, muito obrigado. Que os senhores possam sim serem mais abençoados. Muito obrigado, senhores do bem. Vão em paz.